Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Agora são 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado, onde você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios aqui conosco no Notícias Agrícolas, pelas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo noticiasagricolas.com.br. Todas as plataformas já funcionando para que vocês sejam os profissionais do campo mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, lembrando a vocês, primeiro recado, claro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está com a gente, nos acompanhando pela redação e pelos bastidores, para que vocês tenham ali a garantia da nossa interatividade. Já estou recebendo aqui algumas perguntas sobre a arroba do boi, por exemplo. Então, faça como a Lívia Pacheco, vá mandando as suas perguntas, mande os seus questionamentos e a gente vai aqui te respondendo tudo ao longo da nossa edição. Geralmente vou deixando as perguntas para o final, porque assim consigo me alongar um pouquinho mais nas respostas e dar mais atenção a vocês. Combinado assim? Mas a Letícia está cuidando ali para receber todas essas perguntas, tá certo? A gente já estou recebendo-as todas por aqui, tá bem? Mande para nós também de onde você está falando, a gente quer saber até onde chegam as nossas informações aqui do Bom Dia Agronegócio, porque para nós é sempre um prazer dividir as nossas manhãs com vocês. Hoje tem informação importante sobre prisão, hein? De líderes da Frente Nacional de Luta, representantes ali do Movimento Sem Terra, a gente vai falar sobre isso, né? O senhor José Rainha foi preso, pois é, que cumpra-se a lei, né? Vamos falar sobre queda nos preços do petróleo, no trigo, a soja volta a ceder, onda de calor na Argentina, uma nova onda de calor, a gente vai falar sobre isso, enfim, tem muita pauta para a gente tratar essa semana, mas antes de mais nada, a gente tem que é importante a gente olhar para os preços, e a gente vai direto para as bolsas internacionais, onde os mercados já estão funcionando, né, desde a madrugada de ontem. Soja, Bolsa de Chicago caindo 0,4%, 15 dólares e 11 centes por bushel. Eu adianto que hoje é dia de queda para todas as commodities, tá? Soja, 15 dólares e 11, 0,4% de baixa. O milho cai 0,4% para valer 6 dólares e 36. O trigo, 6,99, 1,2% de queda. Vamos falar já sobre essas baixas do trigo. O café, antes da gente ir para a Bolsa de Nova York, queda também no óleo de soja, 1,06% de baixa para 60 cents mais 54 por libra peso, e o farelo cai um pouquinho menos, 0,2% para 480 dólares e 60 cents por tonelada curta. Agora sim, Bolsa de Nova York, o café caindo 0,2%, vale 1 dólar e 77 mais 43 por libra, o açúcar 20 cents mais 73 por libra para cair 0,9%, o algodão cai também 0,6% para 83 cents mais 66 por libra peso. O petróleo, WTI, baixa de 1,5% agora, 78 dólares e 47 centes por barril. No Brent, vamos olhar também. Brent, que é referência para Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda, como eu sempre te lembro. Também caindo 1,5% para 84 dólares e 53 centes por barril. O gás natural não cai hoje, ele despenca. Ele tem uma baixa nesse momento de 11,3%. Precisamos ter atenção sobre isso, como isso reflete nos preços dos fertilizantes nitrogenados, em especial a ureia. Pode ser oportunidade, hein? Olho vivo nesse gás natural. O ouro caindo um pouquinho, 0,02%. A prata, 0,3% de baixa. E no cobre, 1,2% de queda. Enquanto isso, o dólar index sobe, mas de forma bem contida. O dólar index tem uma pequena alta agora de 0,07% para 104.562 pontos. De fato, um dia bastante negativo para o financeiro, me parece um dia de bastante aversão ao risco. Para isso, a gente vai recorrer a 2 levantamentos da Agrinvest Commodities, pelas palavras do meu amigo Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e de mercados de uma forma geral, lá na Agrinvest. Primeiro fechamento na bolsa de Dalian para as commodities agrícolas. O farelo fechou em alta, o óleo de soja caiu bem, o que ajuda a motivar essas baixas que a gente está vendo em Chicago também. O milho também recuando e o suíno vivo caindo forte. Aí veja só o que diz Eduardo Vanin sobre este retrato inicial do mercado financeiro. E também algumas coisas dos fundamentos, né? Bolsas em leve alta no Ocidente, China em queda. O partido estabeleceu meta de crescimento em 5%, menor que o esperado. É outra manchete que vamos tratar já, tá? Petróleo perto dos 80 dólares por barril, todos de olho nos dados de emprego
Nos Estados Unidos, na quarta-feira, os dados do setor privado da consultoria ADP e na sexta, os dados oficiais do governo serão divulgados olho vivo. Muitos já falando em juros a 6% nos Estados Unidos. Eita lá. Na semana passada, o Bank of America falou em 6%. As negociações do corredor estão indo bem. Corredor de exportação ali de grãos na região do Mar Negro, porque a guerra continua, mais de um ano de guerra, já quase um ano e um mês. Então, a gente precisa garantir que aquele corredor humanitário de exportações de produtos agrícolas continue acontecendo, né? E segundo a Turquia, negociações avançando. A Argentina vai enfrentar mais uma semana de forte seca e calor. Mais uma das nossas manchetes. Já tem essas informações, tá? A gente vai te atualizando por aqui. Na sequência, vamos tratar então das nossas manchetes, vamos tratar dos assuntos que vão impactar esta manhã de segunda-feira, tá? Eu te adianto, vá mandando as suas perguntas, mande os seus questionamentos, mande sobre o que você quer saber e a gente vai te trazendo as informações todas por aqui. Vamos começar com essa questão dos líderes da FNL, né? Então, a Polícia Civil de São Paulo prendeu no último sábado, dia 4 de março, José Rainha e Luciano de Lima na cidade de Mirante do Paranapanema. Ambos são líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a FNL, organização social e política que defende a reforma agrária. As operações que culminaram nas prisões dos líderes ocorreram na sexta e sábado, no município de Mirante do Paranapanema, e a polícia cumpria mandados de prisão preventivas autorizados pela Justiça. Segundo o que já pôde nos mostrar a apuração, essa prisão se deu porque a polícia aponta que os militantes são acusados de extorquirem donos de propriedades rurais. Segundo nota, eles exigiram vantagens financeiras de pelo menos 6 vítimas, tá certo? Então é isso que nos mostra até agora. É claro que a FNL, em nota, afirma que essas prisões têm cunho político e nítida relação com a jornada de ocupações do Carnaval Vermelho, série de invasões que teria como objetivo a justiça agrária. Tivemos mais de 20 invasões na semana do Carnaval, fora as 3 invasões que foram realizadas na semana passada em áreas da Suzano, papel e celulose, sobre as quais a justiça, inclusive, já mandou que uma dessas áreas, no município de Mucuri, na Bahia, seja desocupada, ou a pena é de multa de R$5.000 por dia, tá? Então, assim, atenção, porque o senhor José Rainha e o senhor Luciano Lima foram presos, portanto, no último final de semana. Vamos acompanhar os desdobramentos, tá? Mas é importante que a lei seja cumprida. Lembro a vocês que o direito à propriedade privada é um direito constitucional, cláusula pétrea da Constituição, né? Tá lá, tá colocado na Constituição. Ninguém está fazendo nada de errado ao ter uma propriedade privada. É preciso que se lembre disso. Esses senhores, né, não estão de acordo ali com a Constituição, não estão gostando da Constituição como está e vão aí fazendo essas invasões. E volto a dizer, então a FNL fala que é cunho político. Cunho político é esse tipo de invasão, né? Mas enfim, segue o barco. Bom, na sequência, é importante a gente trazer um outro ponto em relação à questão do Movimento Sem Terra, né? Está prevista para essa semana uma agenda da Jornada das Mulheres Sem Terra. Segundo essa agenda, o lema desta jornada é: o agronegócio lucra com a fome e a violência. Por terra e democracia, mulheres em resistência. A gente tem aí, é público, tá? A agenda do MST é pública e está prevista ali uma jornada de atividades em 24 estados durante o mês de março. Entre as ações, abre aspas, para o portal do MST, estão previstas caminhadas em vias públicas, plantio de árvores, atividades formativas, acampamentos pedagógicos e distribuição de alimentos agroecológicos. Olha só, vamos ver o que vai acontecer, né? E segundo também o próprio portal do movimento, a jornada já começou quando, em Itaberaba, na Bahia, cerca de 120 mulheres do MST ocuparam um latifúndio abandonado, a Fazenda Santa Maria. De propriedade da família Baleeira, a área já foi ocupada por famílias camponesas entre 2015 e 2019 e foi palco de 8 despejos, né?
Aqui eles dizem ainda, alguns violentos. Mesmo que esteja desocupado, é de propriedade da família Baleiro, ou seja, é uma propriedade privada e não se pode invadir propriedade privada. Então, só te dizendo que tem uma agenda aí prevista, então vamos ficar atentos, vamos ficar de olho. A guerra retórica, a guerra narrativa, ela vai acontecer. Eu estava, inclusive, na manhã de hoje, vendo uma discussão ali num grupo, né, de mulheres muito atuante no agronegócio brasileiro, que é o grupo Agroligadas. Elas estão em diversos estados do país, são um movimento organizado, são um movimento muito comprometido com essa presença protagonista da mulher no campo, enfim. E é isso que a gente, elas estavam discutindo, né, na manhã desta segunda-feira, sobre, inclusive, um vídeo de uma representante do Movimento Sem Terra, falando justamente sobre isso, né, que a Suzano, ela acusa, inclusive, a Suzano de ser uma criminosa do agro, né, está na lista suja do agronegócio. Então, assim, senhoras e senhores, como comunicadora, lhes digo, né, vamos focar na comunicação que é eficiente, né? Na comunicação educativa. É óbvio que diante das acusações, a comunicação reativa, ela vem primeiro, é óbvio. Mas a comunicação reativa já não tem mais tanta força. A gente já não consegue mais avançar e mostrar que o contexto agrário, social, econômico, tecnológico do Brasil é completamente distinto do contexto ou dos contextos em que foi criado o Movimento Sem Terra na época, né, no final da década de 70, 80. A gente está falando de um movimento que tinha um contexto e que, de fato, o Brasil precisava de uma reforma agrária, né? A gente precisava de órgãos que regulassem as coisas e as coisas vieram acontecendo dessa forma. Mas vou dizer mais uma vez, vocês têm que usar esse argumento. O direito à propriedade privada é um direito constitucional. Então, quando forem questionados, não basta a gente incutir nessa guerra retórica, né? A gente precisa aprimorar, afinar a comunicação, afinar o diálogo. Na última semana, o Estadão trouxe um artigo ali chamando essa condição toda das invasões de propriedades privadas, pegou o caso da Suzana como um gancho e tudo mais, trazendo essa releitura. Não, isso está errado, isso é crime, isso não mas faz sentido. Então, assim, é preciso olhar dessa ótica, tá? É preciso olhar de fora para fazer uma comunicação eficiente, para mostrar que a gente realmente tem problemas, como todos os outros setores, mas que eles não refletem a realidade do agronegócio brasileiro. Agora vão se agarrar na questão daqueles trabalhadores que viviam ali em situação análoga à escravidão, o que é completamente inaceitável, né, naquelas vinícolas, naquelas áreas naquelas propriedades de produção de uva. É óbvio, né? É óbvio que a gente não pode permitir que aquilo aconteça, e este não é o agronegócio brasileiro, este não é o reflexo do agronegócio brasileiro, e eles vão se agarrar a isso. Então, assim, não se pode incutir na guerra retórica, né, nessa guerra de narrativas. Vamos afinar e aprimorar a comunicação no agro, né? Continuar levando as verdades, os resultados, né, a lei. Mais do que isso, volto a dizer, estejam informados, estejam prevenidos judicial e juridicamente. A última entrevista que fizemos com o Dr. Albenir Cherubini e o Dr. Gabriel Barros trouxeram essas instruções. Ouçam, estejam com a sua documentação da sua propriedade em dia, os números, né, de ação da sua propriedade, quantos empregos diretos e indiretos você gera, quantas pessoas você atinge na sua comunidade, né, o que a sua propriedade faz pela comunidade. Nós sabemos que, por exemplo, os chamados, abre aspas, desertos verdes da soja, fecha aspas, por essa guerra de narrativas, gera mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. Como pode ser um deserto verde? Né, toda a produção de soja no Brasil foi responsável pela interiorização das populações, pelo avanço da mecanização da nossa produção agropecuária. Então, tudo isso precisa estar na conta. Você precisa estar com os seus números na ponta da língua. Ouça a doutora Albenir e doutor Gabriel, que fizeram essa situação toda, trouxeram essas ferramentas jurídicas e judiciais. Esses são os melhores meios de você se proteger, tá? A lei, faça cumprir a lei, tá certo? Então, a gente vai continuar, claro,
tratando disso daqui. Muito pertinente aqui o comentário do Daniel, que diz assim, ó, a Suzano tem assessoria de imprensa competente. O produtor tem que se ligar nisso. Exatamente. A Suzano imediatamente trouxe os seus números, a sua geração de empregos diretos e indiretos, quantas pessoas a comunidade atinge, quantas pessoas as comunidades atingem também, ou a Suzano atinge pelos seus projetos sociais, não é? Então, tudo isso tem que estar ali. Todos os documentos, todos os números, e de fato, né? É trazer esse resultado do seu trabalho, né? E mostrar que em nada está ligado o agronegócio brasileiro com práticas ilegais, sociais, econômicas ou ambientais, né? Essa não é a máxima da produção agropecuária do Brasil. Então, a gente tem que continuar aprimorando a nossa comunicação, tá? A comunicação do setor produtivo, a comunicação do agronegócio brasileiro, tá certo? Por favor, vão mandando aqui os seus comentários, vão inclusive mandando as suas perguntas sobre os mercados que precisam saber e também as suas opiniões sobre essas questões todas, né? Segunda-feira é sempre um bom dia, porque é sempre uma chance da gente começar de novo. Eu, particularmente, adoro segundas-feiras. Bom, seguimos por aqui. Agora a gente vai para uma outra manchete bastante importante, porque foi a definição do crescimento econômico estabelecido pela China, né, para 2023 em cerca de 5%. Foi definido durante a abertura da sessão anual do Congresso Nacional do Povo, que está prestes a implementar a maior reformulação do governo em uma década. A economia chinesa teve um dos seus mais fracos desempenhos, né, em 2022, em décadas, quando o PIB cresceu apenas 3%. Se falando de China, isso é pouco, né? Pressionado, claro, por 3 anos de controle da Covid, uma crise no setor imobiliário de construção civil, que é muito importante para a economia chinesa, e uma repressão à iniciativa privada. Então, nós estamos olhando para isso. Este crescimento determinado de 5% foi menor do que o esperado pelo mercado. Inclusive, as bolsas de valores na nação asiática recuaram nesta segunda-feira. Segundo as informações da Reuters, da agência de notícias Reuters, as bolsas de valores caíram depois que Pequim, então, estabeleceu essa meta de crescimento econômico. O exemplo é o índice CSI 300, que reúne ali as companhias listadas em Xangai e Shenzhen, que recuou 0,5%, enquanto o índice de Xangai teve uma queda de 0,2%. Então, atenção a esses dados, a essas projeções, porque o mercado vai continuar repercutindo tudo isso e, claro, monitorando se esse crescimento de pelo menos 5% será alcançado pela economia chinesa. Ponto importante para a gente colocar na agenda desta semana, tá certo? Bom, agora são 9h13 pelo horário oficial de Brasília. A gente continua aqui monitorando os mercados e agora sim a gente vai, né, olhamos ali para a questão política, para a economia global. Sabemos que esse número, né, desses 5% de economia, de crescimento da economia chinesa é um número importante. Agora a gente vai virar ali a nossa chave efetivamente para o agronegócio, para trazer ali algumas informações importantes, olhar para os preços, olhar para os mercados e começar a responder as perguntas de vocês. Primeira coisa, vamos falar sobre o avanço da colheita da soja no Brasil. Embora alguns avanços tenham sido registrados aí nos últimos dias, nós ainda temos um atraso em relação ao ano passado. Então, segundo os últimos números da Pátria Agronegócios, a gente já tem colhida 43,34% da nossa área cultivada com soja. O ano passado eram 54,6%. Então, em relação ao ano passado, tivemos uma pequena, ainda temos um atraso considerável, mas em relação à média dos últimos 5 anos, essa diferença já diminui e a gente começa a se aproximar disso. A média dos últimos 5 anos de nossa colheita é de 46,7%, e estamos com 43,3%. Tem um pequeno atraso, mas bem menor do que se a gente faz a comparação anual, né? Segundo a Pátria também, tempo aberto no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Rondônia, na última semana, impulsionaram o progresso da colheita. Claro que ainda temos problemas ali no Paraná, com um excesso de chuvas em algumas regiões, e o Rio Grande do Sul deve começar a colher essa semana, tanto que o estado tem somente 0,6% no levantamento da Pátria,
e segundo, eu pude conversar com o Wlamir na semana passada, na sexta-feira mesmo, o Wlamir me dizia que a gente deve ter o Brasil todo colhendo soja a partir dessa semana. E aí é que você vai ter que ter atenção às questões logísticas que nós pontuamos ali na última semana, né, sobre essa condição dessa logística com a capacidade quase que esgotada, né, essas preocupações todas em relação à nossa capacidade de infraestrutura, porque há atrasos em todos os elos da distribuição agora. Então, a gente tem a mesma estrutura logística para uma safra muito maior. A mesma estrutura logística não só do ano passado, mas a mesma estrutura logística de muitos anos. Então, isso mantém esse entupimento aí do nosso escoamento. Eu tenho falado muito sobre isso, que o mercado agora observa mais como a gente vai escoar toda essa soja do que quanta soja a gente vai colher. Já não importa mais se serão 150, 151 milhões de toneladas ou se serão 148, 149 milhões. O importante é que vai ter muita soja concentrada e isso tudo traz essa preocupação e mantém esta pressão sobre as cotações no mercado brasileiro. Por quê? Porque os nossos prêmios ali para os contratos para as posições mais próximas de entrega, de embarque, estão negativos, de 4 a 5, 6 centavos abaixo do que se pratica na Bolsa de Chicago. Chicago está com certa volatilidade, porque olha para fundamentos, tem fundamentos positivos, tem fundamentos importantes, mas vai olhando para isso, né? Então, a gente vai buscando entender e buscando mostrar ao produtor brasileiro, né, pelos analistas e consultores de mercado, então não é a Carla Mendes que está falando, é o Wlamir, é o seu Ginaldo, é o Matheus Pereira, é o Cristiano Palavra, é o Eduardo Vaninha, é o Marcos Araújo, veja, uma gama imensa de pessoas dizendo assim, atenção às oportunidades e às janelas de oportunidades que vão ser talvez mais curtas e menos frequentes do que em safras anteriores, mas ainda assim elas vão se abrindo, principalmente no momento em que a gente começar a escoar melhor essa soja. Tanto que ali para o finalzinho do primeiro semestre, começo do segundo, a gente já tem prêmios que voltam ao campo positivo, por exemplo. A gente já vai ter estoques ainda menores dos americanos. Os Estados Unidos já comprometeram 90% do que tem projetado ali para exportação 2022-23 de soja. Já comprometeram ali 49 milhões de toneladas de 54 que eles estão projetando. Então, ou eles vão ter que aumentar o volume de soja que está previsto para exportação, 54,2 milhões de toneladas, ou eles vão ter que segurar um pouco, porque eles podem vender somente um pouquinho mais de 220 mil toneladas pelas próximas 24 semanas, que são as semanas ainda restantes até o final do ano comercial deles. Então, nesse meio tempo, né, a gente está nessa condição, tá? Então, vamos olhar para isso, vamos ter atenção, porque, volto a dizer, as janelas de oportunidades, elas vão se abrindo naturalmente, mas elas vão demorar talvez um pouquinho mais para se abrir, e toda essa análise, esse entendimento, está numa matéria também que eu trouxe na última sexta-feira, com essa condição. E a manchete de Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, no fechamento da última sexta, foi o seguinte: o movimento dos últimos dias mostrou que a soja tem sustentação acima dos 15, mas pouca motivação para romper 15,50. Ou seja, Chicago está ali firme, porém fragilizado, porque está chegando uma safrona do Brasil. Tem a Argentina, de outro lado, sustentando os preços, porque está uma desgraça total. A gente vai falar já sobre a Argentina. E a gente tem a demanda da China, né, meio contida agora, mas que vem aí, segundo os analistas e consultores de mercado. Então, olhar para tudo isso é muito importante e costurar essas informações e, claro, entender como tudo isso impacta o seu dia a dia, né? Impacta a sua gestão. A sua localização, onde você está, as suas despesas logísticas, vai fazer diferença. Então, tudo vai fazendo sentido ou não, né? Diante do que você está vivendo, da sua safra e tudo mais. Bolsa de Chicago nesse momento. Perdas que variam de 6,75 a 7 pontos nos contratos mais negociados. A gente tem
Março, 15 dólares e 23 centos por bushel. Maio, 15 dólares e 11. Julho, 14 dólares e 98. Agosto, 14 dólares e 62. Mercado em campo negativo. Claro que parte dessas baixas vem também das perdas de mais de 1% entre os futuros do óleo de soja negociados lá na Bolsa de Chicago, tá? Então, vamos ter atenção a isso. Vamos agora falar um pouquinho dessa questão da onda de calor lá na Argentina. Segundo também informações de agências internacionais, a Argentina está sendo atingida por uma nova forte onda de calor neste final de verão, com muitos lugares registrando temperaturas recordes para o mês de março, enquanto residentes, turistas e plantações sufocam ao sol. Algumas vilas e cidades registraram temperaturas de até 40 graus Celsius, como 9 de julho, Ezeiza, quebrando recordes para o mês. Até a capital, Buenos Aires, atingiu 38 graus, quebrando um recorde estabelecido anteriormente em 1952. Então, a gente tem visto essa condição. As chuvas realmente são muito sérias, são muito graves. Na abertura de mercado desta segunda-feira da soja, eu pontuei a colocação e o relato do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, que diz: tempo seco na Argentina, sem previsão de chuva para os próximos 7 dias, o que complica de uma vez a produtividade da soja e do milho. A Argentina, que já perdeu de produtividade na soja cerca de 50%, pode confirmar então esse número, e a safra pode ficar, inclusive, abaixo de 30 milhões de toneladas no caso da soja e abaixo de 40 milhões de toneladas no caso do milho, porque essa condição de seca persistente vai continuando a tirar produtividade dia após dia das duas culturas que são as que mais sofreram com a estiagem. Então, previsão de tempo seco e muito, muito quente na Argentina para os próximos dias, o que deverá, inclusive, continuar a ser um ponto aí de atenção e suporte para as cotações da soja na Bolsa de Chicago, além de suporte para os derivados, em especial o farelo de soja, ok? Enquanto isso, senhoras e senhores, o que nós temos é uma baixa acentuada nos futuros do trigo negociados na Bolsa de Chicago. Nesse momento, os preços cedem mais de 1%. A gente está falando de baixas que variam de 13,5 a 10 pontos e meio nos contratos mais negociados. O mais negociado agora é o maio, que vale 6 dólares e 98, com 10 pontos e meio de queda. O julho, 10 pontos de baixa para 7 dólares e 6. O setembro, 7 dólares e 17, com 9 pontos mais 75 de perda. O mercado de trigo, ele está quase que devolvendo, né, tudo o que foi acumulando ali de alta nesses últimos meses, né, nesses prêmios todos de risco que foram colocados por conta da guerra, do corredor de exportação. Então, a gente está olhando para isso. Mais do que isso, a gente tem também uma pressão maior agora com uma oferta de trigo russo mais barato. Os russos precisam, de fato, abre aspas, desovar este trigo, fecha aspas, porque a gente vai vendo, né, o mercado encontrar espaço para essa oferta do trigo, que vai marcando, então, as suas mínimas em 17 meses, né? Eu acho que a gente olha nesse momento para uma condição um pouco menos tensa do que a gente observava há um ano. Havia uma preocupação muito grave, muito séria com essa condição, né, da oferta de trigo por conta da guerra. A Rússia e a Ucrânia são os dois maiores supridores de trigo para o mundo. O que o mundo fez? Foi readequando a sua cadeia de distribuição, foi olhando para outras alternativas, como o próprio Brasil, por exemplo, que se despontou ali na exportação, né, por termos trigo de qualidade. Claro que é um trigo diferente do trigo que chega da Rússia, do trigo que chega da Ucrânia, mas foi olhando para essas projeções todas. Mais do que isso, o Outlook Forum do USDA, na última semana, trouxe também essas sinalizações de uma safra maior, com área maior, produtividades maiores sendo esperadas para a colheita 23-24 dos americanos. Então, tudo isso vai se acumulando, vai se desenhando e vem trazendo essa pressão sobre as cotações do trigo, né? Então, neste momento, a gente tem baixas de mais de 1% na Bolsa de Chicago. Para o Brasil, a gente tem negociações ainda lentas, né? A gente tem essa sinalização de um mercado ainda tímido, mas que pode vir a melhorar
com a volta da compra das nossas indústrias por aqui, em especial a indústria gaúcha. Então, nessas próximas semanas, segundo os analistas e consultores de mercado, a gente deve ver os moinhos voltando a comprar, né? E aí a gente vai ver que tipo de negócios eles vão fazer, que tipo de oferta vem aí para o trigo brasileiro. E claro que para o nosso preço, a gente tem que considerar também que colhemos uma safra recorde. Então, a gente vai ter também uma pressãozinha aí vinda, né, do nosso mercado, pela nossa própria oferta, que foi uma ofertona, né, uma bela de uma safra de trigo, ainda bem, e a gente deve ter melhores oportunidades de negócio, então, para frente, quando a gente olha para o trigo brasileiro, em especial vindas da demanda interna, ok? Excelente. Bom, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre a questão do mercado de petróleo, até porque, senhoras e senhores, o petróleo hoje cai mais de 1%, né? E segundo também analistas internacionais, a perspectiva da China, que preocupou ali o mercado, esse crescimento de 5% menor do que o esperado, né? Além de uma possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos, pesa sobre as cotações. Então, veja só o que diz a agência Reuters. Os preços do petróleo caem nesta segunda-feira, depois de a China estabelecer uma meta abaixo do esperado para o seu crescimento econômico, perto de 5%, enquanto os investidores aguardam cautelosamente o discurso, as palavras do presidente do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, o senhor Jerome Powell, né? E aí, abre aspas para Vandana Hari, fundadora do provedor de análise de mercado de petróleo Vanda Insights. O petróleo permanece em um cabo de guerra entre o otimismo sobre a reabertura chinesa e o nervosismo sobre um Fed hawkish, prejudicando a economia dos Estados Unidos, ou seja, essa possibilidade do Federal Reserve continuar elevando as taxas básicas de juros nos Estados Unidos. Por quê? Porque precisa conter a inflação, minha gente. Porque precisa conter a inflação, está muito ligada aos dados do mercado de trabalho, criando vagas sem parar. Então, tudo isso está costurado. Como eu falei, juros não é uma questão de canetada, né? Juros é o resultado de projeções, é o resultado de um ambiente econômico, é o resultado de um ambiente fiscal. E nesse momento, o senhor Jerome Powell, que deve ser um homem muito inteligente, porque está ali no comando do Banco Central da maior economia do mundo, diz: precisamos manter os juros assim para controlar outros indicadores que são importantes para a saúde da maior economia do mundo, a economia dos Estados Unidos da América. E claro que os outros mercados vão sentir como as commodities de uma forma geral, não só o petróleo, né? As commodities de uma forma geral olham para os juros nos Estados Unidos, em especial as commodities que são negociadas nas bolsas de Chicago e Nova York. Então, olhar para isso faz parte do seu dia a dia, tá? Por isso que a gente traz essas manchetes aqui no Bom Dia Agronegócio também. Elas são realmente importantes, elas têm razão de ser e elas têm razão de estar aqui no Bom Dia Agro, tá? Então, olhar para isso vai ser bem importante, certo? Ainda falando sobre petróleo e algumas outras informações importantes aqui no Brasil, também temos a informação que saiu hoje cedinho de que o governo federal deve deixar caducar a medida provisória que restabeleceu a oneração da gasolina e do etanol, criando ainda o imposto sobre a exportação do petróleo cru por 4 meses, para evitar que eventuais mudanças no texto no Congresso terminem por prejudicar a arrecadação do governo. Duas fontes que acompanham o tema trouxeram isso à agência Reuters também. A MP tem validade de 4 meses. Se não for votada na Câmara e no Senado, transformada em lei dentro desse período, o texto cai e passa a valer a regra original. O que é a regra original? São os tributos integrais, né? Apesar da decisão do governo de não se empenhar pela votação da MP, o Congresso pode decidir votá-la mesmo assim, mas o curto prazo e a falta de empenho da base do governo tornam o processo mais difícil. O texto da medida provisória estabeleceu uma reoneração parcial do PIS/COFINS, se lembram? Né, um pouquinho, 0,2 centavos, né, 2 centavos por litro de etanol, 47 centavos por litro de gasolina, né? Ao contrário de 69 para gasolina e 24 para o etanol, que seria a lei o texto original, né?
100% da reintegração dos impostos. Então, estamos ali olhando para isso. Não se esqueçam, tudo que está ligado a combustíveis, lembrando que o diesel, por exemplo, continua desonerado até o final do ano, bem como o gás de cozinha, tudo que está ligado ali à questão dos combustíveis, ela tem um apelo muito forte político, tanto que a decisão da reoneração, ela não foi uma decisão governamental tão somente, não foi uma decisão técnica do Ministério da Fazenda, Minas e Energia e tudo mais, e planejamento, né? Não, ela foi uma decisão também política. A frente política do PT, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, dona Gleisi Hoffmann, estava nessa situação, a Petrobras, naturalmente, pelo seu presidente Jean Paul Prats, e claro, para construir a sua política de preços, né, de combustíveis, estava nessa decisão, porque ela é uma medida muito social também. Como é que a sociedade vai olhar para essa volta dos tributos? Então, o governo Lula não vai querer ser impopular de forma nenhuma, nenhum governo quer, né? Mas a gente sabe que o governo Lula tem ali este cunho de ser muito, né, assim, amigo. Então, primeiro eu vou fazendo promessas, depois eu vejo como é que eu cumpro. Então, nesse ambiente, ele vai ter que continuar fazendo contas. Fernando Haddad está ali puxando os cabelos para saber como é que ele atende a política, o técnico e principalmente o dinheiro. Este é o mês em que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está prestes a trazer a nossa nova regra fiscal. Não temos mais teto de gasto, vamos ter um novo arcabouço fiscal que Fernando Haddad deve apresentar ao mercado neste mês de março. Até 31 está valendo aí o prazo do ministro da Fazenda e de sua equipe. Diz ele que está baseado em grandes economias globais que não têm teto de gasto, que têm outras realidades. Estamos ansiosos pelo arcabouço fiscal novo, né? Vamos ver o que vem por aí. Bom, então, essa condição da medida provisória dos combustíveis está na nossa pauta, está na nossa agenda, no nosso radar. Jonathan Simeão, né, que é nosso especialista aqui em setor sucroenergético, está cuidando de tudo, tá certo? E vai te atualizando sobre o que precisa, né? Minha audiência muito seleta nessa segunda-feira, aqui mandando várias mensagens gentis de bom dia. Bom dia para todos vocês, em especial para a dona Maiara Basso, que está nos acompanhando. Maiara, obrigada, viu, minha amiga? Maiara, que é uma grande amiga que o agronegócio me deu. Tenho muita sorte de ter essa guria na minha vida. Ela que eu falo para vocês sempre que ela tá aqui, né? Campeã de tudo que... Essa menina só abriu uma moto de motocross, aí tudo que ela já correu, ela é campeã. É mais ou menos por aí. Então sigam esse perfil, @MaiaraBasso, MX de Xuxa. Vocês vão ver ali a menina um colosso, tá? Bom dia, Maiara. Um beijo para você e para sua família. A Gabi Peterli, de Bagé. A Lívia Pacheco tá me perguntando sobre o boi gordo. Vamos falar sobre isso. Temos também, ela é de Palmas, no Tocantins. O Moisés Garcia. Bom dia, doutora Carla Sanches. Acho que não é comigo. Bom dia, Moisés. O Jurandir, de Natal. O pessoal da Fazenda Ribeiro, Santa Catarina. A Gabi, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. O Moisés é de Astorga, no Paraná. O pessoal de Sinop, Mato Grosso. São Luís de Montes Belos, o Inésio Magno. O Vidigal, Chopinzinho, no Paraná. Natal, no Rio Grande do Norte. Fernando Mota, Santa Helena de Goiás. O Renato Zanetti, bom dia. Vendo a soja agora ou espera o mês de maio, junho? Deus me livre, Renato. Não me faça uma pergunta dessa, homem, né? Vamos lá. Vamos começar por essa? Renato, olha só. A decisão dessa venda ou espera, não sou eu que não sou a pessoa mais competente para te trazer essa informação. Qual é a orientação que eu já colhi com analistas e consultores de mercado das mais diversas vertentes nesse momento, né? É um momento de você fazer suas contas, entender que momento é esse para o seu mercado. Você precisa fazer caixa? Não precisa? Aonde você está localizado, né? Quais são as suas despesas logísticas? Quais são os preços que estão te oferecendo agora? Quais são os prêmios que estão te oferecendo agora? Quanto da sua soja você já comercializou? Percebe quantas perguntas precisam ser respondidas para que essa resposta venha também? Então, qual é a minha orientação para ti? Primeira coisa, não passe por esse momento descoberto. Quer segurar para vender em maio e junho? Quer deixar sua soja livre? Ok, mas faça uma operação financeira para isso, que vai garantir que, isso é um mantra,
Mercado subiu, vai participar da alta. Mercado caiu, está protegido da baixa. Isso precisa estar na tua conta, tá? Isso é o básico. Para isso, o que você precisa fazer? Ter ao seu lado um profissional da sua confiança. Quem, Carla? Depende de onde você está, né? Aqui, se você clicar ali, menu, vídeos, soja, todos os dias a gente fala com uma consultoria diferente. Uma consultoria, uma corretora, e ali você consegue ter todos aqueles profissionais, são grandes profissionais da comercialização da soja. Estou falando de Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, estou falando de Matheus Pereira e Cristiano Palavro, da Pátria, estou falando de Marcos Araújo e Eduardo Vanin, da Agriinvest, estou falando de Enio Fernandes, da Terra Agronegócio, estou falando de Carlos Cogo, Cogo Inteligência em Agronegócio, estou falando de Aaron Edwards, Roadcheck Marketing, que está nos Estados Unidos, mas comercializa aqui no Brasil, eu estou falando dos Debaco, gente, estou falando de todo esse povo que fala aqui no Notícias Agrícolas todo dia. O importante é fazer as suas contas, o pessoal da Royal Rural, o pessoal da G Rural. O importante é você ter ao seu lado um profissional de confiança, porque muitas perguntas precisam ser respondidas para a gente chegar nessa, se é a hora de vender ou não, tá? Então, assim, vai depender da sua gestão, vai depender de onde você está. Isso vale para o Renato Zanetti e para você que está nos ouvindo de qualquer parte que seja do Brasil, tá? E do mundo. Você está plantando soja na Argentina e está nos ouvindo, isso vale para você também, tá? Seguindo por aqui, vamos lá. Assim, vamos direto para a Lívia, que cedinho me perguntou, já no começo do Bom Dia, já me perguntou sobre a condição do boi gordo. Bom, Lívia, o mercado ainda está pressionado pela condição ali da vaca louca, que na sexta-feira foi, né, confirmado ser um caso atípico lá pelo laboratório oficial da ONSA, a Organização Mundial de Saúde Animal, um laboratório que fez a contraprova ali no Canadá, né? É um laboratório licenciado e tudo mais. Então, é de fato um laboratório que vai, né, agora confirmado. Então, esse caso atípico da encefalopatia espongiforme bovina, ou mal da vaca louca, e todo o protocolo seguinte a essa confirmação foi já enviado às autoridades chinesas. Agora vai haver uma reunião virtual entre os representantes do nosso governo e os representantes do governo chinês, para que tão logo o embargo sobre as exportações chinesas seja levantado e a gente volte a escoar carne para o mercado chinês, que é o maior comprador da pecuária brasileira. Então, enquanto isso ainda existir, a gente vai ver o mercado ainda pressionado. Perceba que hoje na B3, a gente tem ali as cotações sentindo de 0,2% a 0,8% de perda. Claro que as baixas mais intensas nos contratos mais próximos. Estão sentindo esse peso. Então, março, R$ 292,75 por arroba. Abril, R$ 298,90. O maio, R$ 292,50 por arroba. Volto a dizer, é um momento de pressão sobre os preços, né? Essa notícia chega realmente a essa dificuldade. Então, a gente precisa olhar para isso. Né? Essa reunião do Brasil com a China nos próximos dias, ela será determinante para a gente entender como é que o mercado vai se comportar, como é que o mercado vai reagir, tá? Mais do que isso, né? A gente viu que o mercado estava tentando ali uma reação, estava buscando ali já os R$300 em algumas praças. Agora é olhar para entender até onde vão essas influências negativas. Aqui dentro a gente sabe que a nossa demanda interna ainda está patinando um pouco, né? Então há essa dificuldade, mas a gente vai ali buscando tentar entender também quais são as alternativas do pecuarista brasileiro, né? Nós vimos as escalas de abate na semana passada marcarem suas mínimas ali em meses por conta dessa condição toda, né? Os próprios pecuaristas, segundo também nos informaram aqui os analistas e consultores de mercado, os próprios pecuaristas pedindo para retirar seus animais das escalas, né? Porque já não tinha mais razão de ser diante dessa demanda bastante enfraquecida por conta de toda essa situação. Hoje, às 11h30, horário de Brasília, a gente tem o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos, dando entrevista ao Notícias Agrícolas para atualizar essas informações sobre o mercado do boi gordo, tá? Então, bota aí na tua agenda, bota um alertinha, Lívia e amigos, para pegar essas informações fresquinhas, então, a partir de 11h30, horário de Brasília, como acontece todo dia aqui, sobre o mercado do boi gordo, tá? Então, estamos de olho. Seguindo por aqui,
Olá, Carla, bom dia. Sou da equipe do comercial empresa Nutritec de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Te acompanho diariamente para ficar bem informada. Obrigada. Muito gentil, pessoal. Um abraço para vocês todos aí da Nutritec de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Obrigada. Como está a safra de soja? Tá bem. Tem problemas? Tem problemas. Tem excesso de chuvas no Mato Grosso do Sul, no Paraná, pontos do Goiás. A gente tem aqui alguns relatos que já vou trazer aqui pelo YouTube também. Deixa eu só terminar aqui as minhas respostas aqui pelo Instagram. Mas a gente está vindo de uma safra que deve ser recorde. Pessoal, recorde, o que isso quer dizer? A Carla quebrou no Rio Grande do Sul, quebrou, sei. Só que ela é maior do que a do ano passado, que já foi recorde, tá? Então, assim, pessoal, é uma safra grande. Não é uma safra cheia, porque a gente não vai alcançar as projeções iniciais. Mas ela é uma safra grande, tá? Então, a safra tem muita soja aí para chegar, tá? O Márcio Maciel está aqui, né, falando trazendo a sua perspectiva, né, e o seu descontento sobre essa questão do MST, faz bastante sentido. O meu amigo Jarduli conosco também, bom dia a todos, bom dia, dona Eliana, bom dia. Como é que fica o mercado do boi no ano de 2023? Acho que dessa forma eu já te respondi, né, Inésio Magno. De fato, a gente tem aí que olhar essa questão da vaca louca, depois disso, análises refeitas, tá? Bom dia, pessoal que está mandando aqui sobre as mensagens de bom dia. Pessoal da loja Café da Loura, bom dia, já falou sobre a cotação do café? Vamos dar uma olhadinha como é que tá ela lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o café, vamos abrir aqui as cotações na Bolsa de Nova York, saber como é que estão, mas o mercado me parece que está inquieto. Como eu falei, hoje é um dia de baixa para todas as commodities, sem exceção, tá? Café não é diferente. Contrato maio, $1,77 mais 20 por libra peso, baixo de 0,4%. Julho, $1,76 mais 35, 0,5% de queda. O setembro também cai 0,5% para $1,74 mais 70, tá? O mercado tá de olho, primeiro tá acompanhando essas baixas generalizadas aí das commodities, das agrícolas, sente o peso do petróleo, sente o peso do dólar index subindo e vai olhando para tudo isso, vai olhando com preocupação para tudo isso, tá? Então, menos por questão fundamental do que efetivamente por questão financeira e de macro cenário. Inclusive, a gente tem aqui uma informação, deixa eu buscar aqui para vocês, sobre a questão dos preços do café. Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar aqui uma notícia sobre o consumo, que diminuiu um tiquinho. A Virgínia já veio falando sobre isso, né, há um tempo. E na última sexta-feira a gente teve essa manchete do Valor: alta de preços reduz consumo de café. Reajuste médio da bebida nas gôndolas foi de mais de 35% em 2022, afirmou a ABIC. A Virgínia Alves esteve na última semana na coletiva da ABIC, trouxe esses dados, depois foi manchete, na sexta-feira mesmo, e também foi depois manchete pelo Valor Econômico. Então, perceba, o mercado está olhando para todos esses pormenores, tem muitas informações às margens do mercado de café, o excesso de chuvas em Minas Gerais, por exemplo, atrasando os tratos culturais, mas as chuvas chegando com força para melhorar as projeções para a safra 2024, né? Então, tudo isso vai entrando na conta. Mas é um momento ainda de muita volatilidade para o mercado do café. É sabido, o produtor brasileiro, o cafeicultor brasileiro já sabe disso. Está difícil avançar com os negócios por conta dessa volatilidade. Hoje o dólar está subindo um pouquinho, 0,05% para R$ 5,20, o que ajuda a amenizar um pouco as baixas em Nova York, mas nada de forma muito forte e significativa, porque mais cai a commodity do que sobe o dólar. Então, na hora de fazer as contas, nem compensa tanto assim, né? Mas estamos de olho, estamos acompanhando e monitorando, tá? Vamos lá. O Anderson também nos mandando bom dia. A Nádia de Primavera do Leste. O Anderson, Carla, você tem as informações de colheita da soja em Minas Gerais? Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos pela Pátria Agronegócios. Espera aí, vamos buscar aqui o índice exato, então, de colheita no estado mineiro. Deixa eu abrir aqui o gráfico. E acho que dessa vez que eu prometi, não vamos ter, hein?
Temos. Como não temos? Temos. 27,9% da área colhida no estado de Minas, tá? Então a gente está falando de uma colheita também que tem um certo atraso em relação ao ano passado, se alinhando à média, mas a gente tem a colheita, então, em 28% da área, vamos colocar assim, 28% da área colhida no estado de Minas Gerais para a soja, tá? Algumas áreas ali sofreram também com um pouquinho de excesso de chuvas e tudo mais, né? Então, a gente está de olho nisso, tá? Donato Fontoura, olá, que legal, satisfação assisti-la. Bom dia, Donato, obrigada, viu? A Nádia lá de Primavera do Leste, bom dia, Carla, e o café me pergunta a Sandra, respondido. Bom dia, Carla, qual realmente é o custo da soja ou a produção? Se o produtor não tiver esse dado em mãos, é confiável? Como ele saberá se está vendendo com bons resultados? Excelente pergunta, muito pertinente, aliás. O produtor que é hoje um empresário rural, mais que um produtor rural, empresário rural, ele tem os custos de produção detalhados, né? Esmiuçados. Se eu chegar agora numa propriedade e falar, você tem seus custos de produção detalhados, você pensar, olha só, veja bem, não, aí já está uns passos para trás. Então, assim, custo de produção, senhoras e senhores, isso é o básico, né? Você tem o seu custo operacional variável, tem que ter os dois, né? Se você arrenda a terra, tem que ter o custo da terra, tem que estar tudo ali detalhado, seu prolabore, enfim, né? Aí é governança, enfim, é olhar para isso. E tem o custo de produção, aí é bater com o preço do mercado. Ali é que você vai saber a viabilidade do seu mercado, do seu negócio, tá? Então, custo de produção detalhado. Pessoal, eu sempre falo assim, a gente sempre pode ser melhor. Todos os dias a gente pode ser melhor. Hoje a gente tem uma gama de cursos no mercado, muito, muito grande no mercado de soja, no mercado de commodities agrícolas, que te permitem ter esse entendimento aprofundado dos custos, o custo para comercializar com segurança a soja, custo para ter gestão, custo para tudo, quanto é que vale a sua soja, quanto é que está na sua região. Então, tem ferramenta para tudo isso, tá? Como fazer? Busque educação financeira. Então, você tem um curso da Pátria, fenomenal, chamado Visão Pátria. Você tem um curso da Agriinvest, você tem vários cursos na Agriinvest, que tem a Universidade do Trading, você tem ali uma ferramenta incrível chamada ProMarket, que você pode colocar os seus custos numa planilha e vai batendo a sua rentabilidade financeira conforme se mexe Chicago, conforme se mexe o dólar, conforme se mexe o prêmio. Então, veja que não tem mais como você não estar coberto para passar por isso. Então, esta pontuação do, não sei aqui o nome do colega, que diz assim, qual é realmente o custo de produção? Se o produtor não tiver esse dado em mãos, como é que vai saber os seus resultados? Não vai saber, precisa ter custo de produção na mão, tá? Detalhado. Depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, @jornalista Carla Mendes, não segue esse perfil ainda, siga. Eu vou te indicar ali uns cursos, tá? Tem um montão. Vai depender do que você quer saber, do que você precisa aprimorar. Mas, sugestão, busque educação financeira. Sempre você vai sair na frente. Sempre, tá? Vamos lá. Lucimara Manzep. Quais as expectativas de preços futuros e a produtividade do café? Lucimara, a produtividade vai depender da área que a gente está falando. A expectativa dos preços futuros é de ainda bastante volatilidade, busca por entendimento do tamanho da safra 23 do Brasil e, na sequência, a 24. A 23 carregou muitos problemas climáticos da 22. Então, a gente vai precisar entender tudo isso, tá? Então, essas expectativas de preços futuros do café, elas ainda estão muito incertas e com uma volatilidade tremenda. A volatilidade ainda permeia de forma muito latente os negócios com o café. Tá? Agora 9h49 pelo horário oficial de Brasília. Para você que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais ou pelo noticiasagricolas.com.br, esse é o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado, por onde você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Estou aqui respondendo as perguntas dos nossos internautas. Hoje, segunda-feira, todo mundo quer saber um pouco de tudo, o que é excelente, né? Deixa o debate rico, o programa rico e bastante cheio de conteúdos, né? Coisa boa. O Maílson Antunes, bom dia, vamos em frente, segunda-feira maravilhosa, como eu falei. Eu amo segundas-feiras. Ele é de Araguari, Minas Gerais. O José Mendes, meu parceiro aqui de família, hein? Bom dia, quero previsão de chuva boa para Ibitiara, na Bahia. Centro da Bahia. Tem 2 meses aqui que não chove, período de seca está se aproximando.
Amigo José Mendes, realmente a Bahia está sofrendo com a seca e a previsão ainda é de tempo seco. Tem um troço chamado vórtice ciclônico atuando aí perto do seu estado e é por isso que está difícil de chegar a umidade. Então a gente ainda não tem previsão de chuvas boas, consistentes, que vão ajudar aí os produtores baianos, tá? Então atenção, porque a gente ainda tem previsão de tempo seco por aí, tá? O Roger Kreuer, bom dia, tudo bem? Falo de Palmas, Tocantins, bom dia. Gostaria de iniciar a segunda-feira com os preços do bezerro no estado e a previsão do tempo para os próximos 15 dias na cidade de Taipas, Tocantins. Vou ver se eu consigo aqui descolar para você a previsão do tempo, tá? Vou mandar aqui para a Virgínia para ver se a gente consegue uma previsão atualizada ali para o Tocantins e também saber se a gente tem uma como é que é o nome disso, hein? Uma referência para os preços do bezerro no Tocantins. Não tenho tanta certeza, vou buscar, tá? Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Eu acho difícil, mas eu vou buscar e aí amanhã eu consigo te trazer. Olha, até que... Não, boi gordo, fêmea. Vamos ver. Olha, eu tenho fêmea Nelore reposição desmama, Tocantins, R$ 1.550 por cabeça. Fêmea Nelore reposição novilha, Tocantins, R$ 2.200 por cabeça. O bezerro macho mestiço reposição, Tocantins, R$ 1.800 por cabeça. Boi magro, daí já não é teu interesse, né? Bezerro, R$ 1.800 por cabeça. Macho mestiço reposição, fonte Scott Consultoria. Referência, tá, pessoal? Sempre quando a gente traz uma cotação, é referência, tá? Então, vamos olhar, vamos acompanhar, e acho que dessa forma eu consigo pelo menos te dar uma referência, né, Roger? Vamos ver se a previsão do tempo vem aí na sequência, tá? Dona Neuza, bom dia, direto de São Paulo. Maurício Lima, de Belo Campo, conosco também. A Vanessa Fernandes, Minas, São Paulo, né, Evan? Um pouquinho de cada lugar. O perfil aqui, ó, nunca desista. Bom dia a todos, tenham um dia abençoado. Obrigada para vocês também. O Maurício Dorigon, bom dia. Aqui em Sertanópolis, Paraná, colheita e plantio parados. Muita chuva ontem, foi o que eu falei. Paraná está sofrendo com excesso de chuvas, enquanto, por exemplo, na Bahia não chove. Então, né, uns com tanto, outros com tão pouco. É o Brasil continental, minha gente. É difícil. Mas essa é a dificuldade de fazer agricultura num país de clima tropical, né? Então, a resiliência de vocês é uma marca determinante. Vamos trazer, e de fato, viu, Marilson, a gente tem a previsão dessa chuva continuar aí pro seu estado, tá? Danilo Padovani conosco de Sacramento, Minas Gerais, a Andrea Albeste de Mato Grosso, o pessoal da LG Comércio de Cereais sempre conosco também, semana abençoada a todos nós, obrigada para vocês também, e Lailor Garcia conosco de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, onde também continua seco e as preocupações aumentando, né? Senhoras e senhores, quero agradecer demais pelas perguntas e pela audiência de vocês. Meu amigo também, Márcio Fagundes, lá de Curitibanos, Santa Catarina, conosco. Dona Sálua, direto ali de São Paulo, né? Bom dia para você. A Laís Maia também nos mandando bom dia. O Marcos Santos, ou seja, um montão de gente aqui conosco para a gente começar bem essa semana no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, informações de qualidade, com responsabilidade, bem apurado, você vai encontrar aqui para você ser o porta-voz de si mesmo, que é o lema deste portal, tá? É você ter bons subsídios de informação, de conhecimento, para que as suas decisões tenham resultados otimizados, tá certo? A realidade de cada produtor é a realidade de cada produtor, não existe receita de bolo, né? Então, custos de produção, despesas logísticas, tudo isso precisa estar na tua conta para que você possa, então, fazer bons negócios. O que eu aprendi nesses 13 anos com analistas e consultores de mercado, conversando todo dia, que eles não me aguentam mais ouvir falar: oi, tudo bem, bom dia, como é que tá a soja, como é que tá o milho, como é que tá o trigo? Eles dizem assim, ó, Carla, lucro a gente coloca no bolso. Então, esse é o resultado, a mensagem para você nessa sexta-feira. Acabei de receber uma foto aqui do nosso time que está lá na Expo Direto Cotrijal, na abertura. Estou vendo aqui ministro Carlos Fávaro, né? O governador Eduardo Leite ao seu lado e na ponta da mesa a gigante Tereza Cristina.
senadora pelo Mato Grosso do Sul, senadora do agronegócio, ex-ministra e para sempre a ministra, né? A ministra, aliás, nessa Semana da Mulher, né, rende todas as homenagens a Tereza Cristina, então todo mundo lá, Guilherme Dorigatti já com bloquinho e caneta na mão para anotar tudo que é importante você acompanhar. A partir dessa semana começam a chegar essas informações direto de Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio global, tá? Uma das maiores feiras do mundo em produção agropecuária. Então, de olho nas informações que chegam de lá, nas nossas redes sociais e também aqui no nosso portal noticiasagricolas.com.br, tá? Para fechar, Tocantins, atualização do NOAA, que é o Serviço de Clima Oficial do governo americano, então aqueles modelos GFS, modelo americano. Muita chuva para o Tocantins nos próximos 15 dias, tá? Chuva em todo o estado, entre os dias 14 e 22 de março, com volumes mais expressivos, podendo ultrapassar 125 milímetros, aos colegas que me perguntaram aqui sobre chuvas no Tocantins, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai ficando por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira, mas amanhã a gente volta a se encontrar novamente. Fechado? Boa segunda-feira, boa semana, que seja próspera e de bons negócios. Até amanhã.